Sejam muito bem-vindos a mais um Manhã com Deus. Teremos mais um dia aqui para orarmos, lermos a Bíblia e aprendermos um pouco mais sobre o Senhor. Muito bom dia para vocês. Muito bom dia. Então, só para não perder o costume, só para lembrar vocês que temos a nossa apostila. Se você está precisando, é só mandar o WhatsApp, é só mandar lá no Telegram. Bom dia, Rogério e Marluce. Sejam muito bem-vindos e muito bom dia. Hoje, de acordo aqui com a nossa apostila, nós vamos orar um pouco sobre a nossa disciplina espiritual, na nossa área da felicidade, é muito importante. E também vamos orar sobre nossos hobbies e diversão, é muito importante. Essas três coisas são muito importantes. Vamos estar orando hoje. Bom dia, Minas, bom dia, Lu, muito bom dia para todo mundo aí que está entrando. Bom dia, Nina, bom dia, Leida. E também, só lembrar também, para que você faça seus 3 capítulos da Bíblia, sua leitura de 3 capítulos da Bíblia. Hoje é Levítico 7 a 9. De Levítico 7 a 9. Então faça a sua leitura bíblica, que será muito bom. Bom dia, Mai, bom dia, Pastor Roberto, bom dia, Pastorzão. E hoje, gente, só para quem não sabe, nós vamos estar lendo Mateus 28. Vamos estar lendo o último capítulo de Mateus. Vamos estar lendo o último capítulo do livro de Mateus, hein? Então, se você tá desde o começo, como passar rapidinho, já vamos acabar o livro de Mateus. Estamos no último capítulo. Vamos então começar? Vamos começar a nossa leitura, porque o tempo passa rápido, mesmo hoje sendo um texto mais curtinho, Então vamos ler Mateus 28. Bom dia, Edson. Muito bom dia. Vamos ler aqui Mateus 28. Então pode pegar aí sua Bíblia, se estiver aí perto de você, se não é só me acompanhar. Vamos ler então Mateus 28. E a Bíblia diz assim: Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenha medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e sigam seus discípulos, que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se, elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e adoraram. Então Jesus lhe disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. E enquanto eles iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isso. Os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós os convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam dinheiro e fizeram com que tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês.
e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Que nós vemos então o capítulo 28, e eu quero rapidamente antes te lembrar, porque eu esqueci de falar no começo, que se você tiver algum pedido de oração, é só você vir aqui na interrogaçãozinha, ó, tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo, vai nessa interrogaçãozinha e coloca o seu pedido de oração. Sabe, já colocaram aqui, o Severino aqui já colocou um pedido de oração dele. Então, se você tem algum pedido, pode colocar aí, vai aqui na interrogaçãozinha, coloca lá o pedido, que quando a gente acabar a leitura, quando a gente acabar esse momento aqui de reflexão, nós vamos estar orando pelos pedidos da apostila, em relação à apostila, e também os pedidos que você colocar aqui nessa interrogaçãozinha, eu vou estar lendo e nós vamos estar orando juntos. Então, pode ir aí embaixo, coloque seu pedido de oração e vamos juntos orar ao Senhor. Então, para quem chegou agora, bom dia, e também lembrar que nós lemos agora o Mateus 28, nós lemos o texto de Mateus 28. Então, existem aqui algumas coisas que a gente pode falar em Mateus 28, e é um momento muito lindo, é um momento que, como eu falei nos últimos 2 dias, é muito bom para nós ficarmos refletindo sobre a morte de Jesus, ficarmos refletindo sobre tudo que Jesus fez na cruz por nós, todo o sofrimento que Ele teve, tudo que Ele passou, pensando na gente. E esse é o momento mais lindo, porque esse é o momento que Jesus ressuscita, esse é o momento que a morte foi vencida, passou os 3 dias e Jesus ressuscitou. Então, primeira coisa que eu quero lembrar a vocês, e quero que vocês levem a refletir, é esse momento onde a Maria Madalena está em frente ao túmulo de Jesus. E o que a Maria Madalena fez e o que outras mulheres fizeram, que foram a maioria das pessoas que seguiam Jesus, que foram lá na crucificação, foram mulheres. Foi a mãe de Jesus, foi a Maria Madalena, e depois a Maria Madalena nesse momento estava e a outra Maria foram aqui ver o túmulo de Jesus. É uma coisa, uma expressão de fé para mim muito grande. E por quê? Deixa eu te explicar isso. No momento que teve lá, a gente lê um pouquinho atrás, no momento que Jesus foi para ser entregue, os discípulos se dispersaram completamente, né? Judas entregou Jesus, e aí Pedro até seguiu, negou 3 vezes, e os discípulos se dispersaram, os discípulos fugiram. Mas no meio dessa tempestade toda, no meio que os discípulos ficaram com muito medo, e Deus trabalhou isso com eles, todo mundo sabe que eles morreram por Cristo, todo mundo sabe de tudo que eles fizeram por Cristo, isso é inegável, todo mundo sabe disso, mas eu quero que vocês lembrem também dessas mulheres, porque mesmo nesse momento de grande dificuldade, mesmo nesse momento que eu imagino que surgiu muitas dúvidas no coração de cada discípulo de Jesus, porque eles ainda não tinham entendido muito bem em relação à ressurreição. No meio de todo esse turbilhão de coisas, essas mulheres, elas permaneceram lá do lado de Jesus na morte dele. Essas mulheres, quando Jesus foi para o túmulo, ficavam do lado do túmulo lá. Então, essas mulheres, mesmo com todos esses riscos de seguir Jesus, imagina que o povo todo estava querendo crucificar Jesus, os fariseus, eles conseguiram manipular todo o povo, e todo mundo estava contra Jesus naquele momento, todo mundo estava querendo a crucificação de Jesus naquele momento, e no meio disso tudo, desse perigo do evangelho já que estava sendo criado, a partir desse momento, o evangelho que já era odiado, começou a ser odiado ainda mais e ainda perseguido, né? A gente vai começar, se você começa a ler Atos, já logo no começo já tem o primeiro mártir da igreja, a primeira pessoa que morre por amor a Jesus, que foi Estevão. Então, no meio desse começo de perseguição e começo de ódio em relação aos cristãos, essas mulheres, elas não se esconderam. Essas mulheres, elas continuaram do lado de Jesus até na morte dele. E o que eu quero
que você pense agora, por que eu falei isso tudo? Eu quero que você reflita se no momento de dificuldade você tem que ficar do lado de Deus. No momento onde, não só no momento onde às vezes você passa uma dificuldade financeira, mas às vezes um momento onde você não está enxergando Deus na sua vida. Às vezes um momento que você fala, cara, cadê a ação de Deus? Cadê a ação de Jesus? Cadê esse amor de Deus? E você às vezes não está conseguindo enxergar as coisas muito bem, como os discípulos naquele momento não estavam conseguindo encaixar as peças muito bem. Mas no meio disso tudo, aquelas mulheres permaneceram fiéis até o fim. Aquelas mulheres, elas continuaram do lado de Jesus em todo o processo. E como aqui apareceu, essas mulheres, a Maria Madalena e a outra Maria, foram as primeiras a ver Jesus. E depois foram contar para os discípulos sobre isso. E muitos ainda nem acreditaram. E essa é a segunda coisa que nós vamos falar também. Então, eu quero hoje te convidar a ser uma pessoa que, mesmo às vezes no momento de dificuldade, mesmo no momento onde você não está encaixando as peças muito bem, você não está às vezes entendendo muito bem o que está acontecendo, não está conseguindo ver Deus muito bem em tudo que está acontecendo, eu quero te convidar a acreditar e ter fé que Jesus está do teu lado, que a palavra dele é a verdade, que a palavra dele vai se cumprir, as promessas dele vão se cumprir e tudo no final vai dar certo, independente do que está acontecendo comigo agora, independente da situação que eu estou vivendo agora. Porque muitas vezes acontece isso, ou até o que aconteceu com alguns discípulos, como fala no Mateus 28, que nós lemos no versículo 17, que as mulheres chegaram lá e falaram, Jesus ressuscitou, ele está vivo, e muitos não acreditaram, não duvidaram. Sabe? Então, que você possa permanecer com fé, que você possa permanecer firme em Deus, independente do que está acontecendo, e quando Deus começar a se mover, quando Deus começar a se mostrar, que você enxergue que é Jesus trabalhando na sua vida, que você enxergue que é Jesus vivo em sua vida. Amém? E a segunda coisa que eu quero lembrar vocês, que eu quero que vocês reflitam hoje, é sobre a famosa grande comissão. É sobre o famoso chamado que todo cristão tem. Porque nós, como cristãos, nós já temos, só de nos tornarmos cristãos, nós já recebemos um chamado. Muitas vezes tem muitos cristãos que ficam meio desesperados, falando, nossa, qual é o meu chamado, qual é o meu chamado, o que Deus tem para mim? Cara, já tem uma coisa que Deus já te chamou, tem uma coisa que você não precisa se preocupar, que é só através da Bíblia você já consegue saber que Deus já te chamou, que é a pregação do Evangelho, sabe? Olha o que ele fala no versículo 19, vou até ler de novo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Portanto, vão, ele estava enviando os discípulos dele. Nesse momento, Jesus estava enviando para que eles pudessem pregar o Evangelho, sabe? Para guardar todas as coisas que Jesus ensinou com você e para que eles estassem com Jesus até o fim dos tempos. Então, você hoje, você que busca Deus, você que é um cristão hoje, que está aqui assistindo Amanhã com Deus todo dia, ou você está a primeira vez hoje, você tem uma missão muito importante, que é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não é só para missionário, não é só para pastor, é para todo cristão, é uma missão que o cristão tem. Porque nós recebemos essa verdade em nós recebemos a Deus, nós recebemos Jesus. E quem recebe Jesus de verdade sabe que é a melhor coisa que existe. E Deus nos convida, e Deus ele não só nos convida, ele nos comissiona. Deus ele nos manda, realmente, ele nos ordena a passar esse amor para outras pessoas, para que outras pessoas conheçam a Cristo. O Evangelho não pode ficar só em nós precisamos frutificar, nós precisamos passar para outras pessoas. Não podemos ser como aqueles cristãos de várias parábolas que Jesus fez, que quando ele pegou o denário, guardou, enterrou. Quando ele pegou o que o chefe dele entregou a ele, em vez de ele multiplicar, ele guardou para si. Nós não somos chamados para poder guardar a nossa salvação para nós mesmos. Nós não somos chamados para pegar tudo o que Deus entregou na nossa vida, todos os milagres que Deus fez, tudo que Deus vem fazendo até hoje na sua vida. Você não é chamado para guardar isso para você. Você é chamado para espalhar isso para o mundo, espalhar isso para as pessoas. Você é chamado para pregar o Evangelho. Você tem essa missão de pregar o Evangelho. E muitas vezes nós acabamos negligenciando isso. Muitas vezes nós acabamos
não fazendo esse papel tão importante que Jesus nos deu, nos preocupando com tantas outras coisas e esquecendo de uma comissão que Jesus teve conosco, de um mandamento que Jesus deu para nós, que é de pregar o Evangelho. Então, eu quero te desafiar hoje, eu quero realmente te desafiar hoje a pregar o Evangelho, eu quero te desafiar hoje a ser um discípulo de Jesus, porque isso Jesus falou para os discípulos, e os discípulos de hoje em dia somos nós. Hoje nós somos discípulos de Jesus. Essas pessoas já morreram. Então quem tem a responsabilidade de pegar isso que nós lemos e colocar em prática somos nós. Hoje nós temos a responsabilidade de avançar o reino de Deus e participar da obra de Deus aqui no mundo. Deus está se movendo no mundo. Deus está fazendo milagres aqui. Deus está movendo o reino dele aqui no mundo. Deus está chamando os filhos dele. Então, você hoje tem a oportunidade de fazer parte da obra de Deus aqui no mundo. Você tem a oportunidade de fazer parte do mover de Deus aqui no mundo. Então, hoje Deus está te convidando a pregar o Evangelho para as pessoas, sabe? No seu trabalho, na sua casa, sabe? Com seus familiares. Deus, eu tenho certeza, se você abrir o seu coração para poder pregar o Evangelho, Deus ele vai te dar oportunidades para falar de Jesus no seu trabalho. Deus ele vai te dar oportunidades para falar de Jesus na sua casa, com seus familiares, com seus amigos. Deus ele vai te dar a oportunidade, você vai ter a chance de espalhar o Evangelho. Convida ele para vir aqui na igreja e, sabe, seja um agente do Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo te use para que você possa pregar o Evangelho. Deixe que o Espírito Santo te use para que você possa transmitir a verdade de Deus para essa pessoa, que eu tenho certeza que se você abrir o seu coração para isso, o sobrenatural de Deus vai acontecer e o Espírito Santo vai tomar aquela pessoa e aquela pessoa pode ser salva graças à sua disposição, porque Deus vai poder te usar, porque Deus vai poder enxergar em você uma pessoa que está disposta a fazer a obra dele. Se nós estivermos dispostos a fazer a obra de Deus e só falarmos eis-me aqui, como Isaías falou, só dizer eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu tenho certeza que Deus vai preparar tudo. Deus, porque quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo só está esperando pessoas com o coração aberto para poder compartilhar o amor de Jesus. Então esteja com o coração aberto, esteja disposto, que Deus vai fazer tudo o que você precisa. Deus ele vai encaminhar tudo para que você possa pegar o Evangelho de pessoas, para que pessoas sejam salvas. Amém? Em nome de Jesus. Vamos então agora para o nosso momento de oração. Vamos orar agora. Só lembrar mais uma vez, não sei se todo mundo estava aqui, pega a sua apostila, escreve aí o que você aprendeu, escreve aí sobre a sua disciplina espiritual, como você tem que melhorar nisso, na área da felicidade, escreve aí também, e na área do hobby e diversão. Escreve tudo aí direitinho, nós vamos orar sobre isso. E ainda dá tempo, gente. Se você mandar agora a sua oração aqui na interrogação, nós vamos estar orando pelo seu pedido. Então, quem quiser, ainda dá tempo de você mandar o pedido de oração. Amém. Que bom, pastor Roberto. Bom, vamos orar também pelo curso de noivos. Então, espero que hoje você saia daqui com muita vontade de pregar a palavra de Deus. Você saia daqui com desejo no coração que pessoas conheçam a Cristo, que você seja usado para que pessoas sejam apresentadas ao Evangelho. Amém? Porque nós cremos na verdade, nós cremos nesse Jesus que vive, que ressuscitou, que não só morreu, que está vivo hoje. Então, nós cremos nisso, nós precisamos espalhar esse Evangelho. Amém? Vamos orar então por todos esses pedidos e por toda essa semana e esse dia. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor Deus, e te engrandecemos, Pai. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Pai. O Senhor sabe, Pai, que é uma grande honra, Senhor Deus, estar aqui, Senhor Deus. Senhor Deus, num momento ainda de pandemia, Senhor Deus, com tantas pessoas morrendo, Senhor Deus, só de nós termos, Senhor Deus, a chance de viver, Senhor Deus, já é uma dádiva de Ti, Senhor Deus. Então, muito obrigado, Pai, por estarmos vivos. Muito obrigado por estarmos aqui. E muito obrigado, Pai, pela oportunidade, Senhor Deus, de Te louvar, Pai, de
aprender mais do Senhor e ter essa manhã com Deus, Senhor Deus, já começar o dia, Pai, na Tua presença, Senhor Deus, e aprendendo mais sobre o Senhor, Pai. Te agradecemos muito por isso, Pai, e te louvamos, porque o Senhor merece, Senhor Deus, toda a honra, Senhor Deus, toda a glória, Senhor Deus, todo louvor. Queremos, Pai, orar também pelas disciplinas espirituais de cada um aqui, Pai. Que todas as pessoas, Pai, entendam, Pai, a importância da leitura bíblica, Senhor Deus. Que todas as pessoas entendam a importância, Senhor Deus, da oração, Pai. Que isso precisa ser diário, Pai. Então, que nós possamos viver, Senhor Deus, uma vida, Senhor Deus, diária de devoção ao Senhor. Uma vida diária de busca ao Senhor, Pai. Uma vida diária, Pai, de leitura bíblica, Senhor Deus, de oração, Pai. Também, Pai, queremos orar, Pai, Senhor Deus, pela felicidade de cada um, Senhor Deus. Que nós possamos, Pai, encontrar, Senhor Deus, essa felicidade no Senhor, Pai. Como, Senhor Deus, a Tua palavra diz, Senhor Deus, em João, Pai, que, Senhor Deus, o Senhor Jesus nos dará a alegria para que a nossa alegria seja completa, Senhor Deus. Nós sabemos, Pai, que nossa alegria só é completa, Senhor Deus, com o Senhor Jesus, Pai. Nós só somos completamente, Senhor Deus, alegres, Senhor Deus, e Senhor Deus, de uma forma genuína, Senhor Deus, só com Jesus Cristo, Pai. Então, Senhor Deus, eu peço, Pai, que o Senhor Deus complete a nossa alegria, Senhor Deus, que o Senhor Deus enche o nosso coração, Pai, de alegria, Pai, e satisfação, Senhor Deus, porque só de nós estarmos vivos, Pai, só de nós termos o Senhor Jesus reinando em nossos corações, Senhor Deus, já é um motivo, Senhor Deus, de nos alegrarmos e, Senhor Deus, ficarmos felizes, Senhor Deus, graças a Ti, Pai. Queremos também colocar, Pai, em oração, Senhor Deus, da nossa diversão, Senhor Deus, da nossa folga, o nosso descanso, porque, Senhor Deus, nós vivemos num mundo muito agitado, Senhor Deus, de muito trabalho, Senhor Deus, de muita cobrança, Pai, e que cada uma dessas pessoas entenda, Senhor Deus, a importância também do descanso, Pai, a importância, Senhor Deus, que temos, Pai, em tirar um dia, Senhor Deus, para descansar, tirar um dia, Pai, para poder relaxar a mente, Senhor Deus, para poder valorizar também, cuidar também do nosso psicológico, Pai. Nos ajude a cuidar também do nosso psicológico, Pai, porque nós precisamos, Senhor Deus, de descanso também. Queremos, Pai, também estar orando, Pai, pela família, Senhor Deus, de cada um aqui, Senhor Deus, pelo Maurício, pela Elza, Senhor Deus, pela família do Alcebino, Senhor Deus, do Walter, Senhor Deus, da Ercília, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, ajude cada um, Pai, que o Senhor Deus abençoe cada um e que cada um desses fiquem na Tua presença, Pai. Também queremos orar, Pai, por resultado do exame da Mônica, Senhor Deus, não sei o que ela está passando, mas, Pai, que em nome de Jesus, Pai, esse resultado seja bom, Senhor Deus, e o resultado do exame seja bom, que ela fique bem, que nada de mal, Senhor Deus, possa acontecer na vida dela, Senhor Deus, nós te pedimos. Queremos também, Senhor Deus, te pedir, Pai, pelo Carlos, Senhor Deus, que vai ter uma cirurgia hoje, Pai. Te pedimos, Pai, que, Senhor Deus, essa cirurgia corra bem, Pai, que nada de mal aconteça com o Carlos, Pai, que ele possa ficar bem, Senhor Deus, que essa cirurgia, Senhor Deus, seja perfeita, Senhor Deus, e que ele possa sair de lá, Pai, começando uma recuperação, Senhor Deus, muito boa, Pai. Ajude a vida dele, Senhor Deus, conforte a família, deixe a família tranquila e ele tranquilo, Senhor Deus, que o Senhor Deus cuide e estenda a mão à vida deles. Senhor Deus, também oramos, Pai, pela família do Severino, a pai, a mãe dele, a igreja, e também sempre reforçando, Senhor Deus, a nossa nação, que ela seja do Senhor Jesus, Pai. Os médicos, Pai, ajude todos os médicos, Senhor Deus, a passarem por isso. Nos ajude com a vacinação aqui. Abençoe o vizinho, a casa dele, Senhor Deus, e a Lena também. Queremos, Pai, também orar pela Rita, Senhor Deus, que ela tenha paz na família dela, Senhor Deus. O Senhor sabe, Pai, que o Senhor é o Senhor da paz, Pai, a paz que excede todo entendimento, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, possa dar tranquilidade, Pai, e paz, Senhor Deus, para que ela possa ficar tranquila na casa dela, Senhor Deus, dando sabedoria, Senhor Deus, para que ela possa, Senhor Deus, conseguir controlar a casa dela, que ela possa conseguir, Senhor Deus, resolver, Senhor Deus, os problemas que a casa dela tem, Senhor Deus, para que ela possa ficar feliz e alegre no Senhor, Pai. Oramos e colocamos, Pai, a vida também do Israel em Tuas mãos, Senhor Deus, Israel de Almeida. Coloco a vida dele em Tuas mãos, ajude ele, Senhor Deus, que ele tenha um coração perto do Senhor, Senhor Deus, um coração que reconhece o Senhor, Pai, e que o Senhor Jesus, Pai, com o Teu Espírito Santo, possa entrar na vida dele, Senhor Deus, e ajudar ele no que ele precisa, Pai. Queremos também colocar a vida da Clara, Senhor Deus, todos os amigos dela, os filhos dela, Senhor Deus, a Nani, Senhor Deus, que está
com uma situação muito grave, que o Senhor Deus ajude ele, a Nani, Senhor Deus, que nada dê errado, Pai, que o Senhor Deus possa guardar ela de todo mal, Senhor Deus, e que o Senhor Deus possa revestir ela com teu amor, Pai. Coloco também a vida da família, da Samela, Senhor Deus, e do Sandro, Senhor Deus. E também, Senhor Deus, de todas as famílias que estão aqui, de todas as pessoas que estão aqui, Senhor Deus. Coloca a vida do Rosivaldo também. Coloca, Senhor Deus, o curso de noiva, Senhor Deus, que vai ter de casados em Balneário com o pastor Roberto, Senhor Deus, que seja uma bênção, Pai, que o Senhor Deus ajude ele, Senhor Deus, a instruir esses novos casados, Pai, para que, Senhor Deus, um casamento realmente cristão aconteça, Senhor Deus, que essa aliança seja firmada para o resto da vida, Senhor Deus. Também coloco, Pai, em tuas mãos, Senhor Deus, o Charles, Senhor Deus, que está hospitalizado com Covid, Pai. Nós declaramos cura, Senhor Deus. Nós declaramos em nome de Jesus a cura na vida, Senhor Deus, dele, Pai. Que nada de mal aconteça com ele, para que daqui a pouco, Senhor Deus, ele possa, Pai, estar voltando e possa, Senhor Deus, estar muito bem, nada de mal aconteça com ele, Senhor Deus, que o Senhor possa guardar, em nome de Jesus. Abençoe todas as famílias, todas as pessoas que estão aqui, Senhor Deus, a família da Lu também, coloca a família de todas as pessoas aqui, Pai, nos proteja, Senhor Deus, dessa pandemia, Pai, e nos ajude a viver uma vida com o Senhor, Deus, uma vida do seu lado. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, amém, amém, glória a Deus. Espero que então Deus tenha falado com você, espero que você tenha começado já o dia muito bem, na presença de Deus aqui comigo. Então, te convido a ler os capítulos direitinho que temos e te convido a você passar esse dia todo na presença de Deus, passar esse dia com Deus e não desperdiçando as oportunidades que Deus te dá para pregar o Evangelho. Se Deus hoje te der uma oportunidade, fique atento e pregue o Evangelho para as pessoas que estiverem do seu lado. Amém? Fiquem com Deus, fiquem na paz, que vocês tenham um ótimo dia, que Jesus possa guiar o dia de vocês tenham um dia abençoado e maravilhoso, hein? Um beijo e até a próxima.